Pessoal, devido a essa situação enfrentada pelo coronavírus, nós, do CFC Carlão, resolvemos fazer um pequeno resumo da parte teórica, né, que foi trabalhada até o momento da paralisação das atividades. Nós vamos revisar, então, basicamente, né, os 4 itens que formam a parte de legislação de trânsito, que seria o Código de Trânsito Brasileiro, que seria normas de circulação e conduta, sinalização viária e infrações e penalidades. Começando a falar então pelas normas, né, relacionadas ao CTB, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Resumidamente, o Código de Trânsito Brasileiro é formado por órgãos, né, que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, nosso SNT, que seriam órgãos normativos, os criadores de normas, e os executivos, que fazem o quê? O cumprimento dessas normas criadas. Dentre esses itens, nós temos também, né, o gerenciamento relacionado à classificação de veículos. Veículos do tipo propulsão humana, tração animal e veículos automotores. Esses veículos fazem parte do código, mesmo que alguns deles, como de propulsão humana e tração animal, não sejam registrados, mas eles fazem parte do contexto de trânsito. Também falamos sobre a questão do sistema de identificação dos veículos. Identificação externa é composta por placas dianteira e traseira, e seriam, né, também classificadas por o sistema de identificação externa do veículo. No sistema de identificação interna, nós temos a numeração do chassi, que tem todas as características de cada veículo, né, produzido. Temos também a questão relacionada às normas de circulação e conduta, onde falamos, né, da circulação viária, né, do cumprimento das regras de circulação. Importante que cada condutor que for dirigir seu veículo porte o documento do veículo, que é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o seu documento de habilitação, no caso de quem é recém-habilitado, é a sua PPD, Permissão para Dirigir. Então é importante que também avalie se essa sua permissão para dirigir está na validade e se a categoria corresponde ao veículo que vai utilizar. Muito importante ter esse cuidado. Também falamos um pouquinho sobre a questão da circulação, onde bicicletas, né, tem uma área restrita para seu tráfego, que seria chamada de ciclovia ou ciclofaixa, e tem uma cor padronizada pelo código, que é vermelha, para destacar bem onde esses veículos devem transitar. Na ausência desta, podemos utilizar as laterais de pista. Lembrando que, pela lei de trânsito, o correto é que o ciclista sempre conduza sua bicicleta no lado direito da pista, no mesmo sentido do fluxo de trânsito, pois você está conduzindo um veículo de propulsão humana. Falamos também do trânsito compartilhado, que é onde pedestres e ciclistas utilizam o mesmo espaço, só que cada um na sua área demarcada. Também falamos do ciclista montado e desmontado. Tecnicamente, o ciclista desmontado ele está empurrando a sua bicicleta. Sendo assim, ele pode utilizar as calçadas, pois se equipara a pedestre em direitos e deveres. Montado, pedalando a bicicleta, teria que circular nesse perfil que relatei agora há pouco. Também falamos da sinalização viária, que ela é composta por diversos modelos. Primeiro vamos falar da sinalização vertical, que é todo o perfil de placa pendurada ou colocada nas laterais de via. Temos a sinalização horizontal, que são as marcas do solo. Então vamos começar a dar uma relembrada nessa parte. A sinalização vertical é composta por placas de regulamentação e de advertência. A característica da placa de regulamentação é que ela tem poder imperativo, ou seja, ela me multa se eu desrespeitá-la. A de advertência não tem esse poder. Ela tem a função de alertar sobre as condições que encontraremos ao longo da pista, ou até mesmo condições de perigo. Exemplo, curvas acentuadas, aclives, declives, que são as subidas e descidas fortes, né, que são classificados como aclives acentuados ou declives acentuados. A característica da placa de regulamentação seriam as seguintes: fundo branco, orla vermelha e desenhos e símbolos em preto. A de advertência, ela é fundo amarelo,
desenhos em preto, orla interna preta e externa amarela. Duas particularidades. A placa pare de advertência, ela nos orienta que, a partir dela, devemos reduzir velocidade para parar com segurança mais à frente, pois lá estará colocada a placa de regulamentação pare, que é parada obrigatória. Já a placa laranja de homens trabalhando na pista, ela é classificada como dispositivo temporário de sinalização, pois ela vai ser retirada após a conclusão da obra, diferentemente das placas amarelas, que são dispositivos permanentes de sinalização. Sobre a questão das sinalizações sonoras, vamos dar uma relembradinha. Um silvo breve emitido pelo agente de trânsito significa siga. 2 silvos breves emitidos pelo agente de trânsito significa pare. Um silvo longo emitido pelo agente de trânsito significa reduza a velocidade, reduza a marcha. Esses são os sinais sonoros do agente de trânsito. Também vamos dar uma repassada básica nas infrações e penalidades. Infração é caracterizada por desrespeitar as normas do Código de Trânsito. Exemplo: estacionamentos em locais proibidos, excesso de velocidade, retornos proibidos, assim por diante. Temos também a penalização, que é chamado de multa, que é por não respeitar. Isso caracteriza a penalidade. Em alguns casos, existe a medida administrativa, que é um complemento da penalidade. Exemplo: remoção do veículo pode ser feita por intermédio de um guincho, autorizado pelo Detran, e levado ao depósito, que é o CRD, Centro de Remoção e Depósito, ou, se for possível resolver o problema no local, o próprio condutor estando legalmente documentado, o veículo também perfeitamente regularizado em todas as condições, pode ser retirado do local mediante a aplicação da penalidade pelo próprio condutor. Remoção e retenção. Relembrando que remoção é a retirada do veículo do local em favor dos outros usuários. Retenção é a parada do veículo para averiguação de documentos, estado de conservação e funcionamento do mesmo. Também falamos um pouquinho do transbordo do excesso de carga. Como isso procede? Exemplo: se um caminhão está com excesso de peso comprovado em balança, o proprietário do caminhão teria que fazer o transbordo dessa carga para outro veículo para poder prosseguir. Sendo assim, teria que contratar um outro caminhão. Não tendo condições para isso, ele pode descarregar a carga excedente no posto de fiscalização, fazer a entrega e retornar para completar a sua viagem, buscando o restante da carga. Isso gera multa para o embarcador, que é o que colocou a carga no caminhão, e para o transportador, que é o caminhoneiro que está dirigindo esse caminhão. Também, pessoal, falamos da parte lá do processo, de suspensão da carteira de habilitação, cassação da carteira de habilitação e a cassação da permissão para dirigir, que é o caso do permissionado, aquela pessoa que tirou a sua primeira habilitação. Bem, a suspensão de dirigir tem um caráter temporário, dependendo da infração cometida. Ao estourar os 20 pontos, esse condutor tem a sua carteira suspensa por um período que oscila de 6 meses a 1 ano, ou em caso de reincidência, de 8 meses a 2 anos, tendo que cumprir um curso teórico técnico de 30 horas de aulas, seja EAD ou presencial, terá de realizar uma prova teórica de 30 questões, presencial, terá que ter um acerto de 70% e, sendo aprovado nessa fase, o sistema vai verificar se ele precisa cumprir mais algum período de suspensão para ter seu documento devolvido. Cassação. Quem estiver no período de suspensão não pode dirigir seu veículo, nem cometer infrações de nenhum perfil, pois isso acarreta a cassação. Esse condutor ficará com a sua carteira cassada por um período de 2 anos, tendo de se reabilitar, até mesmo fazendo uma prova prática. Sendo aprovado na teórica e na prática, após 2 anos, seu documento é restabelecido. Suspensão
da sua, ou melhor, cassação da sua PPD, da sua permissão para dirigir. Como isso ocorre? O permissionado ele pode dirigir por todo o território nacional, desde que não cometa infrações do perfil gravíssimo, grave ou duas médias. Acontecendo esse perfil de infrações, a sua permissão é cassada. Após o término de um ano, vai ter de se reabilitar novamente e terá de refazer todo o processo na íntegra, em todos os quesitos que ele fez anteriormente. Portanto, essa foi uma revisão básica que nós, do CFC Carlão, fizemos para vocês, que assim como nós estamos nesse período, né, de quarentena, né, torcendo para que tudo se resolva da melhor forma possível, para vocês relembrarem os conteúdos que trabalhamos nesses poucos dias de contato. Mas acredito que isso vai dar um auxílio para vocês relembrarem, leiam bastante, né? E com esse vídeo que criamos para dar um auxílio melhor, para que vocês possam, né, se inteirar um pouquinho mais do assunto nesse período, né, que nós estamos fora de atividade. Agradeço a todos, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos nos ajudar, né, para que tudo isso passe e a gente consiga retornar em plena atividade com saúde e segurança para todos. Muito obrigado a todos, né, que tenham sucesso no processo e sucesso nessa fase difícil, né? E nós vamos conseguir passar, se Deus quiser. Um abraço a todos.